Somebody. Olá, como vocês estão? Eu tô derretendo, tá muito quente aqui dentro. Ok, bora revisar o conteúdo, revisar o nosso conteúdo. Eu sei que você, por ser meu aluno e eu ter os melhores alunos do Brasil, sei que você já revisou todo o conteúdo e nem precisa desse vídeo aqui. Mas, caso você queira reforçar aquilo que você aprendeu, eu vou te dar uma colher de chá. Já aviso de antemão que teremos um Forms como uma lista de exercícios de revisão baseada em nosso conteúdo estudado em sala de aula e lido no material Geek One. Lembre-se daquilo que a gente estudou em sala de aula. Ah, mas eu não tava em sala de aula pra estudar. Bom, tem esse vídeo. Apresentação do nosso itinerário. O que nós vamos ver neste vídeo? Primeiro, cultura e pirâmide social. Segundo, conceituando a cultura, o surgimento do campo da antropologia cultural. E dois carinhas aí pra gente discutir. 3, cultura como conceito-chave da antropologia. 4, cultura popular e cultura erudita. 5, patrimônio histórico-cultural. Cultura material e imaterial. 6, alteridade e etnocentrismo. 7, todos conseguem falar sobre cultura? Sim, falar um pouco sobre isso, mas de uma perspectiva crítica. Ok, vamos falar de cultura. Falar de cultura é complicadíssimo, afinal, não há uma única definição para essa palavra. É comum vermos essa palavra sendo utilizada como sinônimo de refinamento educacional ou erudição. O problema de associar a cultura a esse tipo de compreensão é categorizar a produção cultural a partir da pirâmide social de um período histórico. Por exemplo, Machado de Assis foi muito influente em sua época a partir do jornalismo, sua escrita rebuscada e suas temáticas sutis, um erudito reconhecido ainda em vida. Porém, Lima Barreto, um homem marginalizado contemporâneo de Machado de Assis, apesar de todo seu trabalho também como jornalista e literato, perseguido pela polícia e dado à bebedeira, tem uma produção literária igualmente rica e ácida, porém com uma linguagem mais simples e produzida no mesmo período de Machado de Assis. Qualquer estudante de literatura, de letras, acharia estúpida a ideia de dizer que Machado de Assis é muito mais cultura do que Lima Barreto. As perspectivas são distintas, mas a produção é igualmente cultural. Se cultura for apenas erudição, Lima Barreto tem que ser descartado, e somente a arte valorizada pelas elites pode ser levada em consideração, o que é uma grande bobagem. Em uma perspectiva antropológica, temos que considerar a cultura como uma teia de aranha, que o ser humano produz enquanto é produzido por ela. Algo que criamos e nos nutrimos do que se prende a ela. Assim como a cultura pode ser vista como uma ação onde o drama social acontece, tal como a linguagem. A linguagem determina nossas interações, revela as nossas intenções e nos molda a partir da história que contamos para nós mesmos. O campo da antropologia cultural não se inicia de modo científico e neutro. Na verdade, ele se inicia sob uma ótica racializadora, neocolonialista, em figuras como Herbert Spencer, com o seu darwinismo social. Um instrumento de análise que hierarquiza a sociedade sob a ótica de um pseudo-evolucionismo, que justifica a extinção de povos a partir da compreensão de que os mais primitivos são os menos adaptados à civilização. Outros antropólogos concordavam com Spencer na época. Seriam eles Lewis Henry Morgan e Edward Tylor. Ou Edward Tylor, o Edward, eu não sei. Ambos utilizados para justificar questões de extermínio de povos indígenas da América do Norte. Todavia, Edward Tylor é o primeiro a definir a cultura como um complexo que inclui conhecimento, arte, moral, lei e quaisquer outras capacidades e hábitos adquiridos pelo homem como um membro da sociedade. É claro que essa definição é produzida sob a ótica da civilização de ascendência europeia, mas é uma definição útil quando a gente está discutindo sobre cultura dentro da antropologia. A antropologia, apesar de todo seu passado perverso, possui um objetivo simples, de estudo da atividade humana, podendo ser dividido entre duas grandes áreas: antropologia física e antropologia cultural. A antropologia física dedica-se majoritariamente a dimensões biológicas do ser humano. Já a antropologia cultural tem por objeto as relações sociais humanas, o cultivo das atividades humanas, e por isso há uma aproximação maior com a sociologia, tal como a temos estudado. O método mais utilizado para essa área é o trabalho em campo, a partir da observação participante estabelecido por Malinowski. Nesse método de pesquisa, a ideia é que não é apenas observar, mas participar do cotidiano, aprender a linguagem e participar dos costumes e rituais do objeto de análise. Se a cultura faz parte da estrutura social, participar de diferentes culturas é poder construir uma percepção metodológica e empática com o seu objeto de análise.
Contemporâneo a Malinowski, Franz Boas desenvolve dois princípios importantes para a análise cultural, o particularismo histórico e o relativismo cultural. Para analisar de modo adequado qualquer cultura, é preciso compreender sua particularidade histórica, seu processo histórico de tradições, e evitar toda e qualquer tentativa de hierarquizar os processos culturais, relativizar a sua cultura para conseguir analisar a cultura do outro. Conforme diria Franz Boas, existe apenas uma raça humana caracterizada por uma diversidade biológica e cultural. Logo, é estupidez hierarquizar raças e povos a partir de um padrão civilizacional. Ruth Benedict, aluna de Franz Boas, desenvolve a noção de cultura como uma cosmovisão, uma lente de leitura do mundo. Cada indivíduo lê o mundo a partir de sua cultura e para compreender essa leitura é necessário utilizar os óculos do povo que está sendo analisado. Ruth Benedict inclusive cria o conceito de ethos, que é um instrumento de análise, um conjunto de traços e características que formam o caráter e a identidade de um grupo, uma espécie de personalidade cultural. Logo, cultura se torna o conjunto de práticas, manifestações e costumes produzidos por um determinado povo. E ao compreender isso, podemos notar que cultura pode ser tanto popular quanto erudita, sendo a popular uma manifestação orgânica não regulada pela lógica do mercado, enquanto a erudita seria uma manifestação técnica e altamente especializada, privilegiando um grupo social em detrimento de outro. Esse processo cultural pode ser verificado em meios materiais e imateriais. O meio material seria o concreto, o palpável, a comida, o quadro, a escultura. E o material e o imaterial seria a culinária, a dança, a linguagem. Nutrir diferentes culturas é o que gera o processo de criação do nosso patrimônio histórico-cultural, que seria a oficialização da nossa memória popular, atividades culturais que promovam o compartilhamento de nossa história enquanto povo brasileiro. Constituem o patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Toda essa jornada acerca de cultura deve gerar algumas coisas em nós. A primeira coisa que deve gerar é o processo de alteridade, que seria a capacidade de se colocar no lugar do outro com a consciência do outro. Só se colocar no lugar do outro poderia ser visto como um processo de empatia. Porém, a ideia aqui é compreender por que os outros têm certas atitudes, se esforçando para entender qual é a dinâmica de escolha que o outro possui. Não é sobre se colocar no lugar do outro com sua própria consciência, mas se colocar no lugar do outro com a consciência do outro. Esse processo, para um estudo das ciências humanas, acontece para evitar aquilo que nós chamamos de etnocentrismo e a tomada de fala de grupos que nós não representamos. É como o processo de apropriação cultural. Esse processo acontece quando um determinado grupo social pega um objeto cultural de um grupo marginalizado, esvazia esse objeto de todo o seu significado cultural anterior e o vende a partir de um processo mercadológico. A apropriação cultural não é apenas o branco usar dreads, mas é o branco usar dreads sem qualquer consciência do que isso simboliza dentro de uma cultura Rastafari, por exemplo. Pegar um símbolo cultural e perder de vista o seu significado para os povos que são comumente marginalizados na sociedade. Assim, evitando o processo de etnocentrismo, da apropriação cultural e da tomada do lugar de fala, conseguimos exercitar as categorias políticas da alteridade e do diálogo entre diferentes povos. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, comente alguma coisa, porque, a gente quer ganhar o prêmio de melhor canal de filosofia e sociologia do Brasil. Beijão e sejam felizes!